Este gráfico aqui, pessoal, mostra como é que as enzimas aumentam a velocidade de uma reação. A gente vê aqui, então, um gráfico onde mostra a coordenada de uma reação qualquer e daqui no eixo Y a energia livre de Gibbs. Como a gente pode ver numa reação normal, que está representada aqui nesse gráfico, na ausência de uma enzima, nós podemos observar que, para transformar um substrato em produto, existe um grau de energia que deve estar presente, que deve estar disponível para o substrato ser transformado em produto. Vejam só então essa diferença de energia aqui, que a gente chama de energia de ativação, ela é bem grande e precisa então ser superada para ocorrer a reação de fato. Já aqui, neste gráfico da direita, a gente observa então a mesma curva, a mesma energia de ativação que é necessária, só que em azul mostra o que aconteceria na presença da enzima, ou seja, com a formação dos complexos enzima-substrato, que vai então a seguir ser formado o complexo enzima-produto, para então depois o produto ser liberado. Olhem como essa energia ela é diminuída na presença da enzima. Então, analisando esses gráficos na ausência e na presença de uma enzima, a gente conclui que a enzima ela diminui a energia de ativação necessária para o substrato ser convertido ao produto. E como é que ocorre essa diminuição na energia de ativação? Ela é possibilitada pela formação das interações fracas que ocorrem entre o substrato e o sítio ativo da enzima. Então, todas essas interações que se formam, elas acabam liberando a energia, que é chamada de energia de ligação, e é essa energia, então, que é usada para vencer essa barreira da energia de ativação e então formar os produtos. Por favor, então, memorizem isso. Um mecanismo pelo qual as enzimas catalisam uma reação é através da diminuição da energia de ativação da reação. A seguir, a gente vê então os grupos, as classes existentes das enzimas. De uma forma geral, a gente classifica as enzimas em 6 classes: as oxidorredutases, as transferases, as hidrolases, liases, isomerases e ligases. As oxidorredutases são aquelas enzimas que catalisam reações de transferência de elétrons, seja redução, seja oxidação. Aqui, como exemplo, a gente vê o lactato, uma molécula, né, sendo oxidada, os elétrons sendo passados para o NAD+, e então forma-se o produto piruvato e o NADH, que agora está na sua forma reduzida. O inverso também é verdadeiro, né? A enzima também é classificada como uma oxidorredutase, é claro, só que aí ela vai realizar a redução do piruvato para formar o lactato, no sentido contrário da reação. Na segunda classe, que é das transferases, a gente tem aquelas enzimas que catalisam a transferência de grupos, principalmente aqueles contendo carbono, nitrogênio ou fósforo. Olhamos aqui uma transferência de um CH2 para um cofator conhecido como tetrahidrofolato, e aí o que era aminoácido serina vira glicina, e o THF fica então com o CH2 ligado nele.
Diferença então de transferases para oxidoredutáses: as transferases transferem grupos contendo carbonos. Oxidoredutases transferem elétrons. Já as hidrolases são aquelas enzimas que catalisam a quebra de ligações sempre com a participação, a adição de água. Aqui a gente consegue ver uma molécula de H2O, então, sendo utilizada para quebrar a ureia, e a ureia, então, sendo degradada em CO2 e duas moléculas de amônia. As liases também catalisam reações de quebra, só que, diferentemente das hidrolases, não há utilização de molécula de água. Olhem aqui, então, o piruvato sendo quebrado a acetaldeído e CO2. O piruvato, então, perde o seu CO- na forma de CO2. Isomerases são aquelas enzimas capazes de interconverter isômeros, principalmente isômeros óticos e também os geométricos. Observamos aqui, então, metilmalonil-CoA sendo usado para a produção de succinil-CoA e vice-versa também pode acontecer. Essa reação é catalisada pela metilmalonil-CoA mutase e, claro, succinil-CoA e metilmalonil-CoA, então, são isômeros. A última classe é a classe das enzimas do tipo ligases. Ocorre a ligação de uma molécula, geralmente pequena, em uma molécula maior. Então a gente vê aqui o CO2 sendo ligado em piruvato para formar a molécula oxalacetato. A gente vai ver muitos exemplos de todas essas classes enzimáticas aí, enzimas pertencentes a todas elas, mas claro, principalmente quando a gente olhar lá a aula de geração de ATP, nós vamos focar muito, muito, muito em enzimas desta classe aqui, ó, das oxidoredutases. A seguir, a gente começa a ver mecanismos de regulação enzimática. Uma enzima, pessoal, ela pode ter uma atividade aumentada ou uma atividade diminuída, dependendo da necessidade da célula, né? Então, vai existir certas situações em que uma enzima pode ser ativada ou a enzima pode estar inibida. O mecanismo de regulação mais clássico de todos de uma atividade enzimática é através da concentração de substrato, onde o aumento da concentração de substrato causa aumento da velocidade enzimática. Só que aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, né? Isso depende das moléculas de enzima livre que existem num determinado meio. Digamos ali que a gente tenha num meio 100 moléculas de substrato e 100 moléculas de enzima. No momento que a gente misturar este meio, as 100 moléculas de substrato vão se ligar nas 100 moléculas de enzima e vai então haver a reação numa velocidade bem alta. Só que vamos pensar numa outra situação, onde a gente tenha as mesmas 100 moléculas de enzima e a gente comece a aumentar gradativamente as moléculas de substrato e adicione, por exemplo, 50 substratos, 100 substratos, 150, depois 200 substratos. O que vai acontecer? Vai chegar uma hora em que todas as moléculas de enzima vão estar na forma de complexo enzima-substrato ou enzima-produto. Significa que não haverá mais moléculas de enzima livre. Então, após ultrapassar, após não haver mais, melhor dizendo, moléculas de enzima livre, significa que não adianta mais aumentar a concentração de substrato, porque não tem enzima livre para reagir com esse substrato.
Então, se tem só 100 moléculas de enzima e 200 moléculas de substrato, essas moléculas de substrato extras não servem para nada, porque não tem enzima livre. Então, o aumento da concentração do substrato causa aumento da velocidade enzimática, enquanto houver enzima livre. Mas chega um ponto que isso não vai mais acontecer, e aí este é o ponto onde a gente diz que a enzima atingiu uma velocidade platô. Ela já está na sua velocidade máxima e não adianta mais aumentar a concentração de substrato. Outros mecanismos de regulação estão descritos aqui embaixo. Regulação por sítios alostéricos, por modificação covalente, por clivagem proteolítica, expressão gênica e, finalmente, presença de inibidores. Vamos ver agora cada uma dessas regulações, começando por regulação via sítios alostéricos ou ainda alosterismo. As enzimas que têm esse tipo de regulação, elas são chamadas de enzimas alostéricas, e essas enzimas, então, possuem os chamados sítios alostéricos, que são sítios reguladores. O que acontece nesses sítios alostéricos? Moléculas específicas são capazes de se ligar nesses sítios alostéricos, e essas moléculas a gente chama de efetor ou modulador. E a gente terá efetores tanto positivos quanto negativos. Uma mesma enzima pode ter os dois, pode ter um efetor positivo, pode ter um outro efetor negativo, ou ainda pode existir uma outra enzima que só tenha efetor positivo. Enfim, depende da enzima. Mas o que esses efetores fazem mesmo? Quando eles se ligam nesses sítios alostéricos, o efetor ele muda a conformação da enzima. Se for um efetor positivo, a conformação da enzima fica de forma que a afinidade da enzima pelo substrato aumenta. Enquanto que, na presença de um efetor negativo, a conformação da enzima muda de tal forma que a enzima tem afinidade pelo substrato diminuída. Então, na presença de um efetor positivo, vai acarretar aumento da velocidade enzimática. E na presença de um efetor negativo, vai ocorrer uma diminuição na velocidade enzimática. Aqui a gente vê uma enzima hipotética com o seu sítio catalítico em azul e o sítio regulatório alostérico em vermelho. Na presença de um efetor ou modulador positivo, que se liga no sítio regulatório, a conformação da enzima muda. E como um efetor positivo, a conformação muda de forma que aumenta a afinidade pelo substrato, o substrato se liga mais facilmente e mais rapidamente, e a enzima então fica mais ativa. Ao contrário, quando for um modulador negativo, a conformação da enzima muda de forma que a afinidade pelo substrato diminui. Então, o substrato se liga de forma mais difícil e a velocidade vai acabar diminuindo, pois a enzima estará menos ativa.